Romanos capítulo 3, versos 25 ao 31 será o texto base desta noite, dando continuidade à exposição dessa epístola. Romanos 3, versos 25 ao 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa sessão da sua carta endereçada à igreja que estava em Roma, ele vai argumentar, dando continuidade, o que nós consideramos no domingo passado, ele vai argumentar que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E a partir dessa argumentação, ele deixa bem claro para nós que a ação graciosa de Deus em Cristo, que se dá pela sua misericórdia, bondade e benevolência, nos apresenta Cristo como a nossa propiciação. Isso, meus irmãos, ele é muito importante, porque o apóstolo Paulo está discorrendo sobre a justificação pela fé, independente das obras. E nesse texto que nós acabamos de ler, mais uma vez, ele vai esboçar de forma clara e bastante objetiva que Deus ele imputa aos crentes as obras de Cristo Jesus. E ao fazer isso, ele deixa bem claro para nós que isso se dá porque Cristo levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Meus amados, ele demonstra o seu amor de uma forma imensurável, profunda, extensa, para que o homem entenda que por mais que ele procure, lamentavelmente, colocar a sua própria justiça como meio pelo qual ele será salvo, e por mais que ele faça isso, por mais que ele lute para fazer isso, ele sempre se verá frustrado. Mas diante dessa verdade, o apóstolo Paulo diz que a glória humana é anulada, tendo em vista aquilo que Cristo fez pelo seu povo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, aplacando a ira de Deus, removendo os nossos pecados, para que nós possamos compreender, meus irmãos, que na cruz do Calvário foi manifestado um amor inigualável. É por isso que para o apóstolo Paulo, meus irmãos, aquilo que ele está esboçando para a igreja, para nós, é tão crucial, é tão essencial e algo inegociável. Porque, meus irmãos, a ação graciosa de Deus em Cristo mostra que o Senhor Jesus Cristo é a nossa propiciação. E nós não podemos fugir dessa realidade, porque se nós fugirmos dessa verdade, nós nos veremos colocando outro fundamento pelo qual não iremos ter salvação, vida eterna. Não iremos continuar, porque somente em Cristo Jesus nós temos de fato a remoção dos nossos pecados. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos diz que a ação graciosa de Deus, a sua justiça sendo manifestada, o fato de ele enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, tudo isso nos aponta para uma promessa que em Cristo está sendo realizada de uma forma cabal e perfeita. Promessa esta que estava sendo promulgada reiteradas vezes no Antigo Testamento, mas que se cumpriu de forma clara, objetiva e irrevogável na pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, meus amados, no sermão desta noite,
nós veremos que o apóstolo Paulo, falando sobre a ação de Deus em Cristo, ele que é a propiciação dos nossos pecados, ele deixa bem claro para nós que isso é maravilhoso, inigualável. Por isso, nós iremos considerar em 3 momentos o texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que o apóstolo Paulo, meus irmãos, a partir do versículo 25, deixa bem claro para nós, é que a ação de Deus para propiciar os nossos pecados é algo claro, é um ato público, exclusivo, ou seja, a ação de Deus para propiciar os nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro a partir do versículo 25. E quando ele diz a quem Deus propôs, a quem Deus ofereceu, o apóstolo Paulo está dizendo que esse ato exclusivo de Deus ter enviado o seu Filho, ter oferecido o seu Filho, esse ato é público. Ou seja, em Cristo Jesus está sendo manifestado, e para nós em questão foi manifestado no passado, de forma pública, diante de todos aqueles que estavam ali aos pés da cruz, diante daqueles que acompanharam o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali, meus irmãos, foi algo público diante de todos, para que todos saibam que esse ato de Cristo tendo sido oferecido, entregue pelo Pai, nos aponta para a realidade que esse ato é exclusivo, é do Senhor. Por isso nós não podemos, meus irmãos, nos abraçar a uma obra humana, nós não podemos nos ludibriar no sentido de que a nossa justiça será colocada no lugar do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, é absoluto, e considerando que foi um ato exclusivo de Deus. Foi o próprio Deus entregando o seu Filho. E esse ato foi público no sentido de que todos devem contemplar que em Cristo Jesus nós temos a solução para os nossos pecados. Pois fora dele não há salvação, não há vida eterna, não há libertação. Então quando o apóstolo Paulo ele diz que a quem Deus propôs no seu sangue, a quem Deus ofereceu, a quem Deus publicamente expôs diante das pessoas como meio de salvação, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está dizendo que nós estávamos em estado de condenação e o pecado afetou toda a estrutura humana, de forma que todos, sem distinção, estão debaixo do pecado, separados de Deus e incapazes de transpor um abismo por conta dos nossos pecados, no sentido de que um homem pode transpor esse abismo a fim de ter uma relação com Deus. Isso é impossível. Então Paulo ele está dizendo que foi o próprio Deus que ofereceu o seu Filho, porque somente em Cristo Jesus, de fato, o nosso estado pode ser mudado. Antes, o nosso estado era de morte e estávamos debaixo de ira. Mas em Cristo Jesus, hoje nós temos, meus irmãos, a garantia de que os nossos pecados podem ser propiciados. É isso que Paulo está dizendo. Ele está fazendo alusão ao ritual que era feito no Antigo Testamento pelo sumo sacerdote. Então o sacerdote ele tinha a responsabilidade de oferecer um novilho para que os seus pecados fossem perdoados mediante derramamento de sangue. E ao oferecer um cordeiro novamente, ele fazia intercessão pelos pecados do povo. E isso era feito no dia da expiação, uma única vez no ano. Então, quando o sumo sacerdote adentrava o templo, oferecendo sacrifícios e tendo ali sobre a tampa do propiciatório tal ato de purificação e redenção, naquele ato religioso, naquele ato que apontava para o Cristo, nesse ritual, ele estava dizendo que isto é sombra, isto é transitório, mas haverá o Cordeiro de Deus que vai tirar os nossos pecados de uma forma definitiva. Algo que não será necessário ser oferecido anualmente, todos os anos, mas será oferecido de uma forma exclusiva, absoluta e perfeita, e dado isso, todos os nossos pecados serão perdoados, sem necessidade que esse sacrifício seja oferecido mais uma vez. Então, quando Paulo ele diz que o próprio Deus, de forma pública, exclusiva, ofereceu o seu Filho, derramando o seu sangue, como propiciação dos nossos pecados, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, hoje nós temos a realidade
Hoje nós temos o Cristo que propiciou os nossos pecados. Então, por que nós iremos considerar qualquer outro meio de salvação, sendo que tudo aquilo que é apresentado como ligação entre o homem e Deus é infrutífero, é ineficaz? A não ser que haja uma relação pactualista a partir daquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. E mesmo aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, os rituais, os sacrifícios, as cerimônias, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, em Cristo, de forma pública, contundente e clara, nós temos de fato, de uma forma definitiva e eficaz, a propiciação dos nossos pecados. Esse ato foi público e exclusivo de Deus. É muito importante entendermos isso. É muito importante, meus irmãos, nós já temos em nosso coração essa verdade, porque hora ou outra, muitos cristãos estão flertando com aquela máxima de que o homem colabora na salvação. É muito importante nós termos de forma clara essa verdade, e essa verdade deve estar tomada no nosso coração para que nós possamos, meus irmãos, de fato, refletir através das nossas ações aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, foi um ato público, foi um ato exclusivo, foi o próprio Deus que enviou o seu Filho para derramar o seu sangue e assim propiciar os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ele diz que a justificação pela fé, que é uma ação graciosa de Deus em Cristo, Cristo que é a nossa propiciação, o apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele diz que o único meio para que nós venhamos usufruir, absorver, termos essa verdade em nosso coração, é mediante a fé. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Então a fé, meus irmãos, é o meio pelo qual nós assentimos a essa verdade. Nos submetemos a essa verdade, nos apropriamos dessa verdade inigualável. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé aqui não no sentido daquilo que nós geralmente ouvimos. Olha, se você tem fé, vai acontecer um milagre. Se você tem fé, as coisas vão mudar. Se você tem fé, você vai ter vitória. O apóstolo Paulo está falando de algo mais concreto, mais profundo. Ele está falando, meus irmãos, de um exercício de confiança em Deus, dado pelo próprio Senhor, que faz com que nós venhamos usufruir de privilégios eternos. O sacrifício de Cristo. E essa fé, meus irmãos, pode ser exemplificada através de uma ação humana, no sentido de que o homem abre as suas mãos em direção a Deus sem apresentar nada, e o próprio Deus lhe dando dessa graça, dessa confiança em Cristo Jesus, para que o pecador arrependido tenha os seus pecados perdoados, purificados, e assim, pela graça do Senhor, caminhar até a vida eterna. Então, quando Paulo ele diz que o único meio pelo qual nós recebemos a justificação, ou seja, que é a fé, ele está dizendo que nós nos submetemos a esse ato público exclusivo, a essa ação graciosa de Deus, para propiciar os nossos pecados. Ou seja, nós entendemos que não há outro meio pelo qual somos salvos, e esta salvação é garantida, Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que hora ou outra nós reiteramos, que em Cristo Jesus, aqueles que são salvos, têm a salvação garantida. Não porque o homem fez algo ou pode fazer, mas porque em Cristo Jesus, ele se apropriou mediante a fé de uma justificação, um ato exclusivo de Deus. Sendo assim, ele tem a certeza de que o Deus que o salvou há de preservá-lo até aquele grande e glorioso dia. Por quê? Por causa de algo que ele fez ou fará? Não, mas porque foi o próprio Deus que deu o seu Filho para propiciar os nossos pecados. E esse sacrifício é tão perfeito, esse derramamento de sangue é tão purificador, que nós podemos dizer com toda certeza, aqueles por quem Cristo morreu, Ele garante a vida eterna. E a partir, meus irmãos,
do final do versículo 25, o apóstolo Paulo fala da finalidade de Deus ter dado o seu Filho, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O apóstolo Paulo, anteriormente, ele disse que Deus, ele manifestou a sua ira por meio da criação, quando os homens, contemplando a sua magnificência por meio da natureza, preferiram animais, adoração humana, do que ao Criador. E quando o apóstolo Paulo argumenta sobre isso, ele está dizendo que todos estes serão condenados porque não glorificaram o Criador. E nós acabamos de ler, meus irmãos, que parece que Paulo está entrando em contradição, dizendo que Deus, pela sua paciência, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo, ele não está entrando em contradição, mas ele está nos ensinando de que a humanidade que caminhava para o inferno, merecedora de condenação, e em Cristo Jesus, essas pessoas podem ser salvas porque Deus, ele foi paciente, no sentido de que a humanidade decaída, merecedora de condenação, não foi rejeitada por completo pelo Senhor. Porque o Senhor, ele enviou o seu Filho para propiciar os pecados daquele que exercitam fé nele. É isso que Paulo está dizendo, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua paciência. Então Paulo, ele está nos ensinando, meus irmãos, que essa ação de Deus para propiciar os nossos pecados é algo gracioso. É Deus manifestando a sua misericórdia, porque todos nós estávamos caminhando de Adão até antes da manifestação de Cristo. Todos estavam caminhando para o inferno, estavam em estado de condenação, mas aqueles que olhavam para o Messias prometido tinham seus pecados perdoados, tinham seus pecados purificados. Então, olhar para Cristo, esperar Cristo, era o meio pelo qual as pessoas no Antigo Testamento eram salvas. E nós, olhando para trás, vendo o sacrifício de Cristo e depositando fé nele, é o meio pelo qual nós somos salvos. Mas se não fosse a benevolência divina, se não fosse a paciência divina, todos seriam consumidos em suas transgressões e pecados. É por isso que Paulo, ele está dizendo que Deus, pela sua tolerância, ele deixou pecados anteriormente cometidos de forma impune. Não no sentido de que Deus, ele não considerou aqueles pecados, mas no sentido de que Deus, meus irmãos, pela sua misericórdia e paciência, ele tolerou a devassidão humana, a degradação humana, mas em seu Filho Jesus Cristo, nós temos a solução para o pecado que traz ira, que traz condenação, que traz sofrimento, que traz morte, não somente física, mas também morte espiritual. Então, em Cristo Jesus, Paulo, ele está dizendo que nós temos a solução para o pecado que condena o homem. Então, amados, olha o que é que Paulo diz também no versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele está dizendo que a ação de Deus para propiciar os nossos pecados é mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Nós nos apropriamos desses privilégios por meio da fé. Fé esta que é o próprio Deus quem nos dá. E o apóstolo Paulo, tanto no versículo 25, como no versículo 26, ele está deixando bem claro para nós que há uma justiça manifestada na pessoa de Cristo. E essa justiça, meus irmãos, requer que o pecador seja punido. E Jesus recebeu essa punição em nosso lugar. Esta justiça exige um sacrifício perfeito, para que aquele que está oferecendo também um sacrifício seja aceito. Só que em Cristo Jesus, esse sacrifício que foi aceito, foi tão absoluto que o próprio Cristo, se oferecendo como sacrifício, foi recebido em glória. E devido ao seu sacrifício perfeito ter sido recebido, e ele ter sido homem e Deus também, ele
pôde nos dar também tamanho acesso a essa certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Ou seja, Cristo ele foi aceito, seu sacrifício foi aceito. E nós, tendo a obediência de Cristo imputada a nós, também somos aceitos. Então, essa salvação, meus irmãos, não é uma possibilidade, mas é uma garantia. É algo gracioso. É Deus se colocando no lugar do pecador, que é a ideia de misericórdia. É Deus se colocando no lugar do miserável, assumindo a sua culpa. Então, quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, essa verdade deve raiar em nosso coração de tal forma que, ao pecarmos, nós venhamos nos dobrar diante dEle, confessar as nossas transgressões e termos a certeza de que, mesmo sendo falhos, limitados, inclinados ao pecado, mesmo assim, o Senhor que nos perdoou ainda está nos perdoando e nos purificando, porque esse perdão é absoluto. Amados, diante dessa verdade, de que há uma ação de Deus graciosa, mediante o seu Filho Jesus Cristo, propiciando nossos pecados, diante disso, meus irmãos, o que é que esse texto pode ser aplicado a mim e a você? Essa verdade, meus irmãos, deve nos humilhar, no sentido de que foi o Senhor que foi até nós. Foi Ele que nos buscou. Não foi nós que o aceitamos, mas Ele nos aceitou. É por isso que Jesus, meus irmãos, Ele vai deixar bem claro: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque o Pai conhece o Filho conhece o Pai, e essa relação de conhecimento, meus irmãos, só é possível a nós se Cristo assim se revelar a nós. É por isso que Ele pôde dizer: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo, Ele deixa bem claro que essa salvação, meus irmãos, que é um ato público, exclusivo do Senhor, nos garante, meus irmãos, uma relação com Deus. Então isso deve nos humilhar, porque se não fosse o Senhor, ainda estaríamos em trevas, ainda estaríamos debaixo do pecado, ainda estaríamos sendo conduzidos por este mundo, caminhando para um abismo profundo, infinito, sem nos darmos conta de que nós estávamos nos destruindo. Meus irmãos, essa verdade não só nos humilha, como também nos torna dependentes. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo pôde dizer: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Quando nós entendemos essa verdade, nos humilhamos diante do Senhor, porque somente o Senhor pode ter garantido tamanha salvação. Quando nós nos humilhamos, nós também temos consciência de que nós dependemos completamente dEle. Porque se não fosse Ele, ainda estávamos mortos. Mas Ele que nos deu vida, também nos dá a capacitação necessária de nós triunfarmos em fé. Nesse sentido, eu entendo que a minha caminhada cristã, a minha perseverança se dá porque o Senhor me preserva. Então eu entendo que eu dependo completamente dEle, porque sem Ele eu não posso fazer nada, sem Ele você não pode fazer nada. Você pode estar caminhando neste mundo, pensando, projetando, fazendo inúmeros planos, mas sem o Senhor, todos os caminhos tortuosos que você trilhar só vai lhe levar a um fim, a morte. Porque há caminhos que, aos olhos do homem, parece ser bom, mas ao final é morte. Então o Senhor, que diante dessa verdade nos humilha e faz com que entendamos o quanto nós dependemos dEle, também nos traz, meus irmãos, esse sentimento, essa certeza de que nele nós estamos seguros. É por isso que Jesus, Ele disse: olha, aqueles que vêm a mim, de modo algum eu lançarei fora. Meus irmãos, em Cristo Jesus, diante dessa verdade, nós entendemos que nós estamos seguros. É por isso que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nele nós estamos seguros. Meus irmãos, o homem, ele tende a considerar segurança como força humana, instrumentalidade bélica e por aí vai.
Mas a verdadeira segurança reside no fato de que caminhamos para Deus, em Deus e para a sua glória. Então, é nesse sentido que essa verdade, meus irmãos, toma o nosso coração, nos humilha, nos torna dependentes e conscientes disso, na certeza de que nele eu estou seguro, porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem vela pela minha alma, é Ele quem me conduz em todo o caminho escabroso, no sentido de que haverá adversidade, haverá aflição, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me leva a triunfar sobre as aflições. Não porque eu tenho a sabedoria necessária de sair de determinadas adversidades. Não porque eu tenho a capacidade profissional de atingir determinadas metas e assim estar abastado. Não. Mas porque o Senhor que me dá saúde, que lhe dá vigor, que lhe conduz, que lhe dá sabedoria para tomar decisões, lhe leva a entender que a verdadeira segurança reside em estar na presença dEle, em usufruir de salvação e vida eterna. Então, tudo o mais se torna secundário, porque o que é primário para você é essa verdade que se dá em Cristo Jesus, que Deus enviou o seu Filho para lhe salvar. Então essa ação graciosa de Deus em Cristo, Cristo que é a nossa propiciação, também nos leva, meus irmãos, a entender que o Senhor ele não compartilha a sua glória com ninguém. É por isso que no verso 27, o apóstolo Paulo ele está dizendo que a salvação é pela graça. Ou seja, em um segundo momento nós devemos considerar que a salvação é pela graça, portanto, não há lugar para a glória humana, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que é exclusivo a Ele, eu tenho que louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque foi Ele quem fez, foi Ele quem planejou, foi Ele quem decretou. Então Paulo, no versículo 27, ele diz: onde, pois, a jactância? Onde está esse orgulho exacerbado? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está dizendo que o homem que muitas das vezes procura estabelecer o seu próprio pedestal de autotriunfo, o homem que muitas das vezes procura se autopromover e se fundamentar em suas obras, em suas decisões, considerando-se como o Senhor de sua vida, o homem que procura isso, ele se verá frustrado e fadado ao fracasso. Porque no que diz respeito à salvação, somente em Deus temos perdão, reconciliação, comunhão com Ele, paz com Ele. Sem Ele, meus irmãos, nós estamos debaixo de ira. Porque na mesma medida que o Evangelho salva, o Evangelho condena. Disse o profeta João: olha, há um que é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Aquele que outorga o Espírito para a salvação é aquele, meus irmãos, que leva aqueles que não creem nele para o inferno. João está falando de salvação e condenação. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, dialogando com Nicodemos, ele deixa bem claro: todo aquele que não crê em mim, não é que vai ser condenado, já está condenado, disse Jesus. Então, Paulo ele está dizendo, meus irmãos, que no que diz respeito à salvação, a salvação se dá pela graça, exclusivamente pela uma ação divina. E não há nada que um homem possa fazer em resgate da sua própria alma. Não há nada que um homem possa oferecer a Deus que aplaque a ira divina. Não há nada. Então Paulo ele diz que a salvação é pela graça, então não há lugar para a glória humana. E os judeus, meus irmãos, eles se vangloriavam de que eles observavam, de que eles faziam, sobre o que eles falavam, a quem eles pertenciam. E Paulo ele está dizendo que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mais claro do que isso, meus irmãos, só desenhando, porque Paulo ele está dizendo que a salvação ela deve ser entendida de forma monergística.
Ou seja, é uma ação divina, é o próprio Deus salvando o homem. Entretanto, a Igreja Católica Romana e muitas outras denominações, de cunho pentecostal, entende que a salvação ela é sinergística, no sentido de que há uma colaboração divina e humana. Então, quando Deus age, o homem corresponde pelas suas próprias forças, pelas suas próprias habilidades. Quando há uma cooperação entre Deus e o homem, aí sim há salvação. Só que essas pessoas reduzem a salvação a um querer, a um efetuar humano, e muitas das vezes a uma possibilidade, porque o homem que está colaborando com a salvação hoje, amanhã talvez não esteja. Então, ele que era salvo hoje, amanhã não é. Então essa salvação que é oferecida mediante colaboração humana e divina, não é salvação, não é promessa de vida eterna, é um plano ilusório criado pelo próprio homem na tentativa de se vangloriar diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque diante de Deus, meus irmãos, só teve um que foi aceito, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Deus encarnado. E o seu sacrifício que foi oferecido de uma forma perfeita, foi um ato público e exclusivo de Deus, porque foi Deus agindo, dando o seu próprio Filho para propiciar os nossos pecados. Lembrando que propiciação é aplacar a ira divina, mediante a remoção dos pecados. Então, quando Paulo ele diz isso, e ele alinca a sua argumentação ao Antigo Testamento, ele está dizendo que, olha, como disse também o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Então, que nós venhamos entender, meus irmãos, que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Então, pastor, se é o Senhor quem salva, o que é que eu vou fazer no meu evangelismo? Geralmente são as perguntas mais pobres que são feitas com relação a isso. O que você deve fazer é pregar, oferecendo um Cristo que garante a salvação. Não um Cristo que possibilita a salvação, mas um Cristo que salva, que perdoa, que transforma. E dado ser esse sacrifício ter sido oferecido por Deus, mediante o Deus Filho, o Deus encarnado, então aquilo que você oferece às pessoas na sua pregação, no seu evangelismo, na promoção do evangelho, é uma garantia, é uma realidade. Não são sombras, não são possibilidades, mas é uma promessa que diz respeito à existência humana. E essa promessa, ela é tão segura, ela é tão fiel ao Senhor, que aqueles a quem Cristo salva de fato, podem dizer que, olha, eu sou salvo e sou filho para todo sempre. Posso até ser que na minha caminhada cristã eu venha tropeçar, mas aquele que me salvou há de me purificar e me erguer novamente. Então eu entendo que a salvação ela é monergística no sentido de que é um ato somente divino, não uma colaboração humana. É por isso, meus irmãos, que anteriormente o apóstolo Paulo diz que essa justificação pela fé, essa propiciação, ela é assentida mediante a fé, para que a pessoa entenda que esse exercício de fé, embora seja expressado pelo homem, é o próprio Deus quem dá. Porque se o Senhor não dá fé, se o Senhor não conceder fé, é impossível o homem produzir algo tão maravilhoso que nos liga a uma relação salvífica com o nosso Pai. Amados, quando o apóstolo Paulo ele diz que, olha, a glória humana deve ser anulada a partir da fundamentação graciosa em Cristo Jesus, Cristo que é a propiciação dos nossos pecados, nós temos salvação e comunhão, pois só há um Senhor de todos, que é o que ele diz a partir do verso 29. Esse Deus gracioso é de judeu e gentil. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Paulo ele está dizendo que o meio de salvação para judeus e gentios é o mesmo. Não mudou. A salvação sempre foi pela graça.
Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça, que é o que ele vai considerar a partir do capítulo 4, colocando Abraão como exemplo. Foi o Senhor quem se revelou a Abraão e o chamou, salvando dos seus pecados. Então Paulo ele está dizendo que, olha, só há um meio de salvação, pela graça. Ah, pastor, mas naquele grande dia, quando houver uma grande tribulação, quando de fato, né, houver uma proporção maior de conversão entre os judeus, meus irmãos, seja hoje ou amanhã, a salvação é pela graça. E quando Jesus voltar, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então a sua aparição, a ressurreição dos crentes, que se dará por meio dos mortos e vivos. Essa ressurreição é a ressurreição geral, é algo concomitante. Então nós devemos entender, meus irmãos, que só há um único meio pelo qual o homem será salvo. Pela graça, por Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação, seja judeu ou gentil. Fora de Cristo não há salvação. Então, quando Paulo ele discorre sobre esse Deus que justifica por meio da fé o judeu e o gentil, ele está dizendo o seguinte, que esse Deus, ele é Senhor de ambos os povos. Porque esses dois povos, os judeus e gentios, em Deus, é um único povo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, se não me falha a memória, capítulo 4, ele vai dizer que o Senhor, ele derrubou a parede de separação. Não há mais dois povos, um único povo, judeus e gentios, só um único povo diante do Senhor. E esse Senhor, ele é Senhor de todos. Então Paulo, meus irmãos, ele conclui a sua argumentação dizendo que, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, se a salvação, alguém poderia indagar, se a salvação é pela graça, não mediante a observação da lei, qual é o papel da lei? Qual é a utilidade da lei? Se o judeu e o gentil, em termos de salvação, são salvos da mesma forma, qual é a utilidade da lei? Meus irmãos, os reformadores e os puritanos, eles tinham uma máxima, uma premissa que os conduzia a uma relação equilibrada. A lei, meus irmãos, nos envia a Cristo para sermos justificados. Porque a lei expõe os nossos pecados e a nossa incapacidade diante de Deus para sermos salvos. Então a lei, dado a isso, nos envia a Cristo para sermos justificados. Aos crentes no Antigo Testamento, mediante uma promessa, e nós, mediante uma realidade, sacrifício de Cristo. Então a lei, ela nos envia a Cristo para sermos justificados. E a lei, meus irmãos, e Cristo, melhor dizendo, e Cristo nos envia a lei para sermos santificados. Porque na lei nós sabemos da nossa nulidade, da nossa incapacidade. Então, a lei, ela nos conduz a Cristo, que é o único que pode propiciar os nossos pecados, mediante o derramamento do seu sangue. Mas Cristo, que nos salva, nos envia a lei para que tenhamos uma vida santificada mediante a observação dos mandamentos, da lei do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, fazendo aqui mais algumas aplicações para nós, o apóstolo Paulo ele está dizendo que a justificação é a base do nosso perdão. A justificação é a base da nossa reconciliação. Se você não se apegar a essa verdade, mas sim a sua própria vida, as suas atitudes, como obras que podem ser oferecidas a Deus para que os seus pecados sejam perdoados, se você se apegar a isso, você está se apegando à areia movediça. Porque a justificação, meus irmãos, é o único fundamento pelo qual somos justificados e perdoados. Porque Cristo, que nos justifica, Ele nos justifica nos perdoando, nos reconciliando com Deus, nós que estávamos em inimizade. E assim, meus irmãos, Ele não somente lhe salva dos seus pecados, da ira divina, da escravidão de Satanás, Ele não só lhe salva disso, mas Ele também lhe habilita a ter uma comunhão
Porque o Paulo ele diz, porventura, Deus é somente Deus dos judeus? De forma alguma. Ou somente dos gentios? De maneira nenhuma. Porque Ele é Senhor de ambos os povos. Porque só há um meio pelo qual as pessoas serão salvas: Cristo Jesus. Então, Ele que nos perdoa, Ele que nos reconcilia, Ele é aquele que nos capacita a vivermos em comunhão uns com os outros. Então, meus amados, se você não entende a proporção do que Cristo fez por vocês, de fato você não vai conseguir perdoar o seu irmão. Por quê? Porque você está firmado no seu próprio orgulho. Se você não entende o que Cristo fez por você, o que Deus ofereceu por você, jamais que você vai conseguir perdoar alguém que tanto lhe fez mal. Porque você não consegue compreender a extensão da profundidade que é o amor do Senhor. Então, Ele que nos salvou, perdoando os nossos pecados, sem levar em conta os nossos pecados, sem imputar as nossas faltas, as nossas transgressões, Ele que nos perdoou totalmente, nos habilita a termos comunhão uns com os outros, porque isso, meus irmãos, é entender o que significa perdão e o que Cristo fez por nós. Então, a ação exclusiva de Deus em nos salvar mostra o quanto o ser humano era incapaz de fazer algo no que diz respeito à salvação, porque ele estava morto. Estávamos, meus irmãos, e nós estávamos em pecados, e devido a isso, da mesma forma, em estado de miséria absoluta. Éramos escravos do pecado, de Satanás, e andávamos no curso deste mundo, em uma vida de trevas. Mas o Senhor foi ao nosso encontro, e pela luz do seu Evangelho, Ele abriu os nossos olhos, para que nós venhamos, meus irmãos, contemplar o sacrifício proposto pelo próprio Criador, Jesus Cristo, seu Filho. Então, o nosso estado era de perdidos, mas o amor de Deus, meus irmãos, demonstrado na cruz, em seu Filho, na outorga do seu Espírito Santo, fala desse Deus triuno que é maravilhoso e perdoador. Então, eu devo corresponder a esse sacrifício em gratidão, em obediência, não para ser salvo, não para ser aceito por Deus, porque eu já fui, mas como gratidão, com um coração desejoso de tributar a Ele toda a honra e glória, porque a salvação foi pela graça, foi um ato gracioso de Deus, e esse Senhor que propiciou os nossos pecados, Ele é Salvador e Senhor. Então, meus irmãos, por isso nele nós temos esperança em meio às falhas, nós temos, meus irmãos, consolação em meio às adversidades. O Senhor, Ele é o nosso maior contentamento quando as coisas estão caminhando de mal a pior, porque nele nós entendemos que nós possuímos algo que é inigualável, no sentido também que não há nada que um homem possa oferecer em termos materiais que possa assim também lhe conferir tamanho privilégio, que é a salvação. Então, meus irmãos, a nossa convivência ela é marcada por transgressões, a nossa caminhada cristã, nas nossas relações, também são caracterizadas por muitos conflitos. Mas o apóstolo Paulo conclui a sua argumentação no texto que nós acabamos de ler, que esse Deus gracioso, Ele nos muda a cada dia, pois Ele que nos salvou também nos santifica. À medida que Ele nos santifica, Ele nos conduz a entendermos que as nossas relações devem ser remodeladas à luz da sua palavra. Então, o cristão, meus irmãos, ele não pode ser antagônico ao seu semelhante, pelo contrário, ele é generoso, ele é humilde, ele é complacente nas misérias espirituais do outro. Não no sentido de aprovar pecado, mas ele entende quem ele era, quem ele é agora. Então ele compartilha as boas novas do Evangelho. Porque, meus irmãos, nós que fomos perdoados, somos santificados e conduzidos a um viver santo. Irmãos e irmãs, sempre se perdoando, porque todos foram perdoados em Cristo Jesus. Então liberar perdão é natural, dado aquilo que Cristo fez em nosso lugar.
Então, se você guarda rancor, se você guarda mágoas, se você guarda algum tipo de ressentimento contra A, B ou C, seja por algo grande ou insignificante, se você guarda algo que é tão contrário a essa verdade maravilhosa, belíssima, que é o Deus que nos salva também nos santifica e nos leva a uma nova vivência em Cristo Jesus, se você vive alheio a essa verdade, guardando qualquer tipo de mágoa contra alguém, irmão ou irmã, você está indo na contramão daquilo que o Evangelho faz na vida da pessoa. Então perdoamos, abraçamos, nós devemos caminhar, muitas das vezes consciente de que as nossas relações são conflituosas, mas sempre caminhando na certeza e esperança de que o Senhor vai nos conduzir a triunfarmos sobre aquilo que é evidência do pecado, os conflitos, as injúrias, as maledicências e etc. Então, meus irmãos, que nós venhamos entender que essa ação graciosa de Deus em Cristo nos leva a compreendermos que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. E Ele que nos salvou pela sua graça, misericórdia e bondade, nos conduz a um novo viver. Então eu entendo que o Senhor, Ele é Senhor, seja de judeus ou gentios, de pessoas com determinadas personalidades diferentes. Ele é Senhor. E nós como cristãos, salvos em Cristo Jesus, devemos lutar para que tenhamos sempre, meus irmãos, em pureza, em firmeza, aquilo que é tão pertinente a nós, a salvação em Cristo Jesus, lutando para que venhamos manter esse vínculo da paz que se dá em Cristo Jesus. Amados, a ação graciosa de Deus em Cristo Jesus, Ele que é a nossa propiciação, nos traz um novo viver, porque nele somos salvos e caminhamos como pessoas diferentes deste mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.